Bom dia, meninas e meninos, crianças. Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de ótica, né? Com todo o conteúdo de ótica que nós vimos até agora. Então, nós vamos revisar alguma coisa sobre os princípios da ótica, revisar a parte de espelhos planos, espelhos esféricos, lentes e dióptro plano, dióptros esféricos, né, que são as lentes. As lentes são também chamadas de dióptros esféricos. E vamos finalizar com a aplicação de lentes esféricas, perdão, a aplicação de ótica na parte de ótica da visão. Lembrando sempre, essa revisão é para a próxima prova, obviamente, né, para a 7, perdão, para a 7 não, para a 6. No entanto, isso não vai sobrepor a aula que nós tivemos. Então, consulte o material, consulte os exercícios feitos, o material em PDF, as videoaulas. Tá? Essa aula é mais um direcionamento para os seus estudos, mas ela não substitui o seu estudo do conteúdo visto. Ok? Então, vamos lá. Revisão de ótica. O que é que nós lembramos? Dos princípios da ótica. São 3 princípios da ótica bastante simples, né? Que nos ajuda a entender os fenômenos luminosos. Primeiro princípio, no meio transparente, o que é um meio transparente? Aquele meio que permite a passagem da luz através dele, né? E formando uma imagem, um caminho regular. Então, no meio transparente, homogêneo e isotrópico, homogêneo, mesmas propriedades físicas, isotrópico, mesmas propriedades químicas, não, perdão, errei. Homogêneo, as mesmas propriedades químicas, isotrópicos, as mesmas propriedades físicas. No meio transparente, a luz se propaga em linha reta. Esse é o princípio da propagação retilínea. Né? Segundo princípio, é o princípio da irreversibilidade, não, perdão, o princípio da superposição, né? 2 raios de luz se cruzam, como eles são uma onda, ao se cruzarem, um não vai interferir na trajetória do outro. E o princípio da reversibilidade, o caminho percorrido pela luz no sentido, é o mesmo caminho percorrido pela luz no sentido oposto, né? Os meios de propagação da luz são fáceis, né? Transparente, translúcido e opaco. Transparente permite a formação de uma imagem nítida do objeto, né? A água é o melhor exemplo dos 3 meios. A água é transparente, a água é translúcida e a água é opaca, né? Dependendo unicamente aí da profundidade, né? Se você pegar, no caso da água, em pequena quantidade, a água é um meio transparente, né? Então, com a água no copo, ela é perfeitamente transparente. Já a água de uma piscina, ela é translúcida, né? E existem profundidades que na água que você não consegue enxergar, o que a luz não consegue nem atingir, é totalmente escura. Então, nesse caso, você teria um meio opaco. Processo de formação de cores. A cor de um corpo, gente, a cor de um corpo é a cor da luz que ele emite. Primeira coisa, nós usamos como sistema de iluminação, aqui em casa pelo menos eu uso bastante, a luz branca, né? Qual é a vantagem da luz branca? A luz branca é uma luz policromática. Ela emite todas as cores, né? São todas as cores fundidas no raio de luz, né? Tal qual passar por um prisma, a luz branca se decompõe, né? Nas cores primárias, nas suas cores, no arco-íris, né? O arco-íris nada mais é do que a luz branca passando dentro de uma gota de água, sofrendo uma reflexão total, mais à frente a gente vai falar disso, e depois ela retornando, e dentro da água, cores diferentes vão ter velocidades diferentes. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? A luz que entrou branca vai sair decomposta em todas as cores, ok? Então, a cor de um corpo é a cor da luz que ele emite. Se você tem um corpo
verde, como é o caso da minha garrafinha, até hoje eu agradeço aos meninos pela essa garrafinha de água, eu uso ela bastante. Esse corpo é verde por quê? Porque, primeiro, ele não é uma fonte de luz própria, ele não emite luz propriamente verde. A luz branca incide sobre ele e ele absorve todas as cores e emite a luz verde. Então, a cor de um corpo é a cor da luz que ele emite. Aqui não dava para eu representar, fiz besteira. Aqui não dava para representar a luz branca no fundo branco, né? Então, imagine isso aqui, esse vermelho como sendo a luz branca. Esse corpo é azul por quê? Porque ele absorve todas as cores e emite o azul. Esse corpo é branco porque ele não absorve cor e emite todas as cores. Esse corpo é negro porque ele absorve todas as cores e não emite nada. Então, a cor de um corpo é a cor da luz que ele emite, né? Essa simulaçãozinha aqui é para mostrar para você, olha só, as cores primárias vermelho, azul e verde, e o branco é a fusão, né? É a formação de todas as cores, ok? Então, cuidado com isso. Olha só, um corpo, o que aconteceria se eu, por exemplo, usasse uma luz vermelha para iluminar a minha sala? Bom, todos os corpos que são vermelhos iriam emitir luz vermelha. Mas esse corpo que é verde, ele não vai emitir luz vermelha, ele vai absorver a luz vermelha e vai ficar escuro. A minha blusa que é branca, ela vai emitir o tom da luz vermelha que estiver incidindo, né? Você já deve ter visto, era um truque que a gente usava muito em fotografia, em filmagem também, né? Aquele olho, quando o olho fica brilhando, né? Eu costumo chamar isso do olho da Mortícia Addams, né? É quando o olho fica brilhando, quando os dentes da pessoa ficam branquinhos demais, né? E a pele da pessoa fica mais escura, como se ela tivesse tomado sol. O que acontece? Para criar esse efeito de luz na pele e nos olhos e no sorriso, você joga sobre a pessoa uma luz violeta. A luz violeta é aquela luz que antigamente, né, no meu tempo, a gente chamava de luz negra, o que é um contrassenso, porque se a luz não é negra, né, o corpo, a situação do negro, da cor, primeiro está errado falar cor negra, né, mas quando eu fecho o olho, fica tudo escuro, fica negro. Por quê? Porque ao fechar o olho não incide luz na minha retina, e aí a minha retina não é sensibilizada. Por favor, não leve isso para o lado de preconceito, de raça, de ser humano, ok? Tá? Não tem nada a ver, né? Uma coisa é você ter luz e outra coisa é você não ter luz. Quando você não tem luz, a situação que você tem é a situação da escuridão. Ponto, acabou. Não vamos levar isso para o lado de qualquer forma de preconceito, ok? Bom, então o que acontece? Um corpo verde, que ele é verde por quê? Porque ao incidir a luz verde, ele reflete o verde, ele emite o verde. Ao incidir a luz branca, ele emite o branco. Se eu jogar sobre ele só uma única cor, que é a cor vermelha, por exemplo, ele não vai emitir luz. Se ele não vai emitir luz, ele vai ficar escuro, tá ok? Há muitos anos caiu uma questão interessante na prova de física, que falava sobre a fotossíntese, onde ele perguntava o seguinte, qual a cor que não participa da fotossíntese? Se você lembrar que o processo de fotossíntese é aquele processo em que fotossíntese das plantas, né? Fotossíntese das plantas, lembrando sempre, que é aquela fotossíntese que absorve a luz, absorve o CO2, absorve a água, gera glicose e gera oxigênio e libera água. Então, as plantas que realizam esse processo, as plantas fotossintetizantes, elas são verdes. Portanto, o cloroplasto, que é a estrutura que faz esse processo, ele é verde. Se ele é verde, o que acontece? Ele absorve uma porrada de cor, mas emite a luz verde. Então, a luz verde não faz parte da fotossíntese, né? A fotossíntese é mais eficiente, inclusive, se você pegar o espectro ali em torno do vermelho, do amarelo, por aí, ok? Então, vamos lá. Olha só. Nosso primeiro probleminha de hoje.
Considere 3 copos A, B e C compostos de luz branca. O copo A apresenta vermelho, no B se apresenta verde e o C branco. Então, nessa iluminação, eu estou colocando aqui, ó. Opa, deixa eu ver, foi rápido demais. Né? Aqui seria, o que eu estou representando aqui, isso aqui seria a minha maneira de representar a luz branca, tá? Não tem como eu representar o branco no fundo branco, né? Então, aqui seria a luz branca. Esse copo é vermelho porque ele absorve todas as cores e emite a luz vermelha. Essa aqui seria a luz branca, esse copo é verde porque absorve todas as cores e emite a luz verde. E esse copo é branco porque ele emite a luz branca, então tá aí as cores emitidas. Agora, se levarmos a um quarto escuro iluminados com uma luz vermelha, como veremos esse copo? Bom, agora, sobre o copo vermelho vai incidir a luz vermelha, então ele vai emitir a luz vermelha, ele é vermelho. Sobre o copo branco vai incidir a luz vermelha e ele vai emitir a luz vermelha. Sobre o copo verde vai incidir a luz vermelha e ele não vai emitir nada. Então nós ficaremos, aquilo que era vermelho, verde e branco, vai ficar vermelho, negro e branco. Opa, perdão, vermelho, negro e vermelho, né? Vermelho, negro e vermelho. Vermelho, negro e branco não. Desculpa, eu errei. Ok? Reflexão. Nós vimos que a reflexão ela é um fenômeno que está estruturado num princípio básico, que é o princípio da reflexão, que diz que num ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nós vimos isso lá a primeiro princípio, né? Esse ângulo aqui é congruente a esse. Segundo princípio, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são sempre planares, tudo isso está no mesmo plano, independente da superfície ser plana ou da superfície ser curva, ok? O princípio da reflexão vale tanto para a superfície plana quanto para a superfície curva. Tudo bem? Vamos ver isso aqui, nós vimos isso na nossa simulação. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso simulador? Olha só, né? Aqui eu estou incidindo uma luz sobre uma superfície, né? Aqui eu tenho a parte da luz, superfície que separa dois meios, ar e água. Tá vendo aqui, ó? Índice de refração do ar 1, índice de refração da água 4/3, 1,33. Então, parte da luz que incide é refletida, uma parte é refratada. Nós vamos falar agora somente dessa parte refletida, né? Olha só, aqui eu tenho o meu ângulo de incidência, opa, aqui eu bobeei, né? Deixa eu ver se eu acho um outro simulador aqui. Esse aqui eu acho que é mais fácil, esse aqui é melhor. Aqui eu tenho os ângulos, ó. Ângulo de incidência, reta normal, ângulo de reflexão. Ângulo de incidência, reta normal, ângulo de reflexão. Ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. 75,8 de incidência, 75,8 de reflexão. 0 de incidência, 0 de reflexão. Então, está aí o nosso princípio da reflexão. É esse princípio que nós vamos usar para resolver os problemas de espelhos planos e tudo mais. Então, olha só, um espelho plano é aquela superfície refletora plana, obviamente, né, o próprio nome já diz, é a superfície refletora plana, aonde, para um objeto real, isso aqui é importante, tá, pessoal? Presta atenção. Para um objeto real, ele gera uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual? Uma imagem do mesmo sentido do objeto, uma imagem enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Repara nesse garotinho em branco. Eu devia ter desocupado a minha mesa. Na minha mesa, você não tem noção de como a minha mesa é bagunçada. Repare como está escrito a letra R na camisa do objeto, no objeto. Olha a letra R na imagem, olha a letra P do objeto, olha a letra P da imagem. Isso é uma imagem enantiomorfa. Aquilo que no objeto é lado direito, na imagem será lado esquerdo, ok? Então, se você tiver num objeto escrito algo assim, né, a letra F,
que vai aparecer é o enantiomorfo da letra F, né? O que vai aparecer a letra F com o lado trocado. O que é direito vai virar esquerda e assim por diante, ok? Então nós vamos ter uma imagem enantiomorfa da letra F. Você já deve ter reparado que no caminhão de bombeiros, né, às vezes está escrito assim, bombeiro, né? Aqui está escrito assim, bombeiro. Mas se você olhar direto no caminhão, você não vai ver isso. O que você vai ver é isso aqui, ó, né? Se você olhar diretamente no caminhão, é isso aqui que você vai ver, tá? É isso aqui que você iria ver se você olhasse direto para o caminhão de bombeiros, pro capô do caminhão de bombeiros. Por quê? Porque o motorista de ônibus, ou de caminhão, ou de carro, qualquer motorista, quando olhar no espelho plano, ele vai ver a imagem enantiomorfa disso aqui. E aí ele vai conseguir ler bombeiro com facilidade e sair da frente, porque esse cara está com pressa, alguém realmente está correndo um risco, né? Deixo aqui o meu apreço e realmente eu admiro o cara, a pessoa que se torna bombeiro, né? O bombeiro é aquele cara que vai entrar no lugar que todo mundo foge, né? Se tem um incêndio, todo mundo vai fugir, mas tem um ser humano que vai entrar. Esse ser humano é o bombeiro. Vocês têm todo o meu apreço. Vamos lá. Olha só. Aí, pegando esses dados, nós vamos usar agora para resolver um probleminha muito legal. Uma pessoa mantém diante dos seus olhos, a 20 centímetros de distância, um espelho vertical. Faltou dizer aqui que era um espelho plano, né? De modo a ver nele a imagem de um poste de 4,4 metros de altura, situado a 1,1 metro atrás de si. Qual a menor dimensão vertical que esse espelho deve ter? Então a situação é a seguinte, olha só. A pessoa é um observador, não tem tamanho, não tem nada, está a 20 centímetros do espelho, tá ok? A 1,8 metros atrás da pessoa tem um poste, que é o objeto, que tem 4,4 metros de altura. Então vai sair a luz do objeto, incidir no espelho e refletir no olho da pessoa. Sai a luz do pé do objeto, incide no espelho e reflete no olho da pessoa. A pessoa que está aqui está fazendo uma coisa que não era para fazer. A pessoa, o observador que está aqui, vê a imagem aqui atrás, no fundo do espelho. Você vai observar aqui na imagem da garota, da garota, olha só. Está aqui a garota, está aqui a imagem da garota, no fundo do espelho, tá ok? Tudo bem? Então, isso é uma característica de uma imagem virtual. Ela é direita, no mesmo sentido do objeto. Gente, espelho plano não aumenta e não diminui o tamanho da imagem. No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, olha só. Quando eu olho para o tamanho desse objeto e o tamanho dessa imagem, essa imagem tem o mesmo tamanho deste objeto. Então, essa imagem de 4,4 metros de altura. Eu quero saber qual é o tamanho do espelho que eu estou utilizando. O tamanho útil do meu espelho é esse aqui, ó. Esse aqui é o tamanho útil do meu espelho. É esse tamanho que eu estou utilizando. Por quê? Porque com este tamanho eu consigo ver o ponto mais alto e o ponto mais baixo da imagem desse objeto, né? Com esse tamanho aqui, eu consigo ver o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E eu fiz um desenho mal feito. Oh, meu Deus do céu, olha só. Agora que eu fui perceber, gente, ó, esse raio de luz não tinha que estar assim, não. Oh, gente, desculpa, vou ter que refazer esse desenho. Esse raio de luz tinha que estar assim, ó, né? Ó, pegando aqui, né? Na hora de fazer o desenho, eu não tomei esse cuidado, eu bobeei. Paciência. Sempre vai haver erros, não tem jeito, né? Aqui a luz bate e reflete. Aqui a luz refletida. Aqui o prolongamento da luz refletida e o prolongamento da luz refletida. Bom, o que acontece? Oh, mas que pena.
Gente, esquece essa linha verde aqui, tá? Eu vou analisar agora esse triângulozinho aqui. Opa, ficou horrível, né? Esse triângulozinho aqui e esse triângulozão aqui. Esses dois triângulos são... Nossa, mas que horrível, que horrível. Esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? Esses triângulos são semelhantes. Então, o tamanho X do espelho, que é o que eu quero saber, esse tamanho aqui, é proporcional à altura da imagem, que é 4,4. Na mesma razão que essa distância daqui até aqui, que é 20 centímetros, 0,2 metros, é proporcional a essa distância do objeto até a imagem. Perceba que há um novo erro no meu problema. Gente, mas eu vou te contar, viu? Por mais que eu revise esse negócio e tudo mais, os erros não param de fazerem parte. Isso aqui não é 2 metros, não. Isso aqui é 2,2. Né? Isso aqui é 2,2. 2,2 e não 2 metros. Olha só, por que eu vou fazer isso? Ó, vamos voltar de novo. Né? Do objeto até o espelho eu tenho 2 metros. Do espelho até a imagem eu tenho 2 metros. Só que eu pegar do observador até a imagem, olha só. Aqui são 2 metros. 2 metros. E aqui são 20 centímetros, 0,2 metros. Olha que legal, né? 2 metros e 0,2 metros. E aí você vai ter que o x é igual a 0,4 metros. Esse é o tamanho mínimo desse espelho para que eu possa ver uma imagem de corpo inteiro. Cuidado com esses detalhes, gente. Cuidado, principalmente na prova, tá? Uma questão dessa, você não pode errar na prova. É uma questão fácil, tá ok? Vamos lá. A associação de espelhos planos, né? Nós vimos aí na associação de espelhos planos que dois espelhos planos, um espelho plano, ele gera uma única imagem, mas dois espelhos planos geram mais de uma imagem, que é dada pela expressão que a gente já conhece, né? 360 sobre alfa menos 1. Bom, vamos ver o seguinte, olha só. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu achar aqui. O espelho... Aqui, pronto, achei o número de imagens, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, eu tenho no nosso simulador, que vai simular a minha associação de espelhos, perceba, eu tenho um objeto e eu tenho uma imagem, né? Porque o ângulo é 180 graus. É só um espelho, né? 360 dividido por 180 dá 2, menos 1, 1. De um objeto eu gero uma imagem. Repara que essa imagem é uma imagem enantiomorfa. Aqui está o polegar do objeto e aqui está o polegar da imagem, né? Aquilo que está para o lado esquerdo do objeto está para o lado direito da imagem, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ângulo entre esses espelhos. Olha só, à medida que eu vou criando o meu ângulo, vai aparecendo mais de uma imagem do meu objeto, ó. Ok? Não. Vamos botar aqui um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo deixar... 90 graus. Quando eu gero um ângulo de 90 graus, observe, 360 dividido por 90 menos 1. 360 por 90 dá 4, menos 1, 3. Aqui eu vou ter duas imagens enantiomorfas, que são essas duas aqui, né? E uma imagem sobreponível. Olha só, esse cara está para o lado direito do objeto, aqui é o lado direito do objeto, né? Aqui é o lado direito da imagem. Aqui é o lado direito do objeto, aqui é o lado esquerdo da imagem. Né? Então, eu tenho duas imagens enantiomorfas e uma imagem sobreponível, uma imagem que é igual ao objeto, não é invertida. Né? Se eu diminuir ainda mais o ângulo, vamos botar um ângulo aqui de 60 graus. Deixa eu ver se eu consigo parar no 60 graus. Olha só, 360 dividido por 60 dá 6, menos 1,
né, vai dar 5 imagens. Né? Aqui está falando 6 por causa desse detalhezinho aqui. Ó. Não sei se você vai observar. Está vendo essa imagem aqui? Ela é a superposição de duas imagens. Tá? Consegue perceber? Ó? Ó. Quando eu boto o ângulo exato, né, é um divisor de 360 para que tenha todas as imagens nítidas. Os 360 aí. Então, olha só. Está aqui a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem, a quarta imagem e a quinta imagem, que é essa aqui, ó, né? Quinta e sexta, ó. Quinta e sexta imagem, uma sobre a outra. A gente só deu uma, né? Não são, então a gente conta as imagens que nós podemos ver, né? Então, se 360 por 60 dá 6, menos 1, 5, 5 imagens, tá ok? Ó, enantiomorfa, sobreponível, né? Deixa eu tirar esses traços aqui, senão vai ficar confuso de ver. Não vai dar para a gente analisar. Enantiomorfa, sobreponível e enantiomorfa. Bom, com base nisso, vamos voltar à nossa resolução de exercícios, de revisão. Então, vimos aí a nossa revisão, né, de espelhos planos. Nós vimos, então, que para um alfa igual a 90 graus, o número de imagens é 360 sobre 90 menos 1. O número de imagens é igual a 360 por 90 dá 4, menos 1, 3. Duas imagens enantiomorfas e uma imagem sobreponível, né? Uma imagem igual ao objeto, que é essa imagem que aparece aqui, ó, no fundo, tá ok? Se fosse 60 graus, N seria 360 dividido por 60 menos 1, o que vai dar 5 imagens, e aí você teria lá aquele conjunto de imagens que nós vimos na simulação, né? 3 imagens enantiomorfas e uma imagem sobreponível, tá bem? Beleza? Bom, então, o que nós temos que lembrar de espelhos planos? Olha só, um espelho plano de objeto real, ele gera uma imagem virtual, toda imagem virtual é direita, toda imagem do espelho plano é do mesmo tamanho do objeto. Então, está aqui um espelho plano, está aqui o objeto, sai a luz do objeto, bate no espelho e reflete. Sai a luz do objeto, bate no espelho e reflete. Os raios refletidos emergem do espelho, produzindo uma imagem que a gente chama de virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Ok? São essas características do espelho plano. Agora, opa, pensei que tivesse colocado um slide a mais, né? São as características do espelho plano. Agora vamos apagar isso aqui porque eu não coloquei um slide a mais. Vamos lá. Agora os espelhos esféricos, né? Vamos lembrar agora dos espelhos esféricos. Os espelhos esféricos podem ser os côncavos e os convexos, está lembrado disso? Né? Espelho côncavo e espelho convexo. Aqui também vale o princípio da reflexão. Só que a reta normal é essa reta que passa pelo centro do espelho, né? Aqui é o foco, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio. No espelho côncavo, o raio é positivo, no convexo, o raio é negativo. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Então, nós vimos aqui os comportamentos dos raios notáveis, né? A luz que incide paralela reflete no foco, a luz que incide no vértice reflete sobre si mesmo. Teria aqui mais um, né? Que é que incide no foco, reflete paralela, pelo princípio da reversibilidade. Agora, com base nisso, nós vamos analisar o referencial de Gauss, que é a equação de Gauss para determinar a posição do objeto e posição da imagem. Né? Distância focal é o dobro do raio do espelho. Aqui a equação do aumento linear, quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. E o mais importante é o referencial de Gauss. Gente, isso aqui não tem jeito, isso aqui tem que saber decorado. Tá? Olha só, objeto real
Opa, fez besteira. Objeto real, posição positiva. Objeto virtual, posição negativa. Imagem real, posição positiva. Imagem virtual, posição negativa. Imagem direita, tamanho positivo. Imagem invertida, tamanho negativo. Espelho côncavo e espelho convexo. Né? Vamos ver lá no nosso simulador de espelhos. Olha só. Vamos ver aqui o meu simulador de espelho côncavo e espelho convexo. Deixa eu mudar aqui. Pronto, já está aí o simulador, né? O raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Ó. Vou botar o objeto em distante. O raio que incide paralelo, vou tirar a imagem, né? O raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. O raio que incide pelo foco reflete paralelo no espelho côncavo. O raio que incide no centro, vamos ver se eu consigo traçar ele aqui, ó. O raio que incide no centro reflete sobre si mesmo, porque o centro é a própria reta normal. E o que incide no vértice vai refletir ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, observe que o espelho côncavo ele é um espelho um pouco mais complexo que o plano. Por quê? Porque ele gera tanto imagem real quanto imagem virtual. E quem vai determinar isso é o foco. Olha só. Quando o objeto, vou pegar aqui 2 raios de luz, quando o objeto está em uma posição maior que o centro de curvatura, nós vamos ter uma imagem real. Nós vamos ter uma imagem, deixa eu baixar aqui, real. Toda imagem real é invertida e menor que o objeto. À medida que o objeto vai se aproximando, o que acontece? O objeto vai se aproximando e a imagem vai se afastando. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, eu tenho uma imagem real invertida. Aqui ele está dizendo que é menor, gente, porque ele está pegando exatamente a posição, né? Então, eu não coloquei o objeto aqui na posição perfeita, ó, né? Olha aqui, ó. Na realidade, até coloquei, ó. A imagem tem 1,58 e o objeto tem 1,58. Aqui não é menor, aqui é igual. Você percebe que o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Então, para o objeto distante, real, invertida e menor, sobre o centro de curvatura, real, invertida e do mesmo tamanho, e à medida que eu aproximo o objeto, o que acontece com o tamanho da imagem? Está aumentando, ok? Mas continua sendo real. Quando chega no foco, aí a coisa complica. Por quê? Porque ao chegar no foco, olha só o que acontece com os raios. Vamos aumentar aqui o tamanho dos dois aqui. Estou tentando deixar no 5 aqui, mas o meu mouse não está... Aí, pronto. Quando eu estou sobre o foco, tem uma pequena diferença, ele diz que o foco é 5, né? Está 5,01. O que acontece? Os raios que emergem do espelho são paralelos. Portanto, nesta posição, a imagem não é mais real. E também não é virtual. É o que a gente chama de imagem imprópria. Imagem imprópria, né? Aquela imagem que se forma no infinito. Quando eu aproximo, a minha imagem deixa de ser real e passa a ser virtual. Então, no espelho côncavo, olha só, tudo aquilo que estiver em uma posição maior que o foco, se a distância do objeto é maior que o foco, a imagem é real. Se a distância do objeto é menor que a distância focal, a imagem é virtual. Se está sobre a distância focal, a imagem é imprópria. Ok? Beleza? Isso é para o espelho plano. Não, perdão, para o espelho côncavo, né? Agora vamos ver aqui para o espelho convexo. Deixa eu ver se eu acho o meu simulador de espelho convexo. Cadê meu simulador de espelho convexo? Aqui está o meu simulador de espelho convexo. Né? Vamos ver, vamos voltar aqui. No caso do espelho convexo, o que acontece é, o objeto é real, né?
e a imagem é sempre virtual, direita e menor que o objeto. Então, olha que coisa complicada. Plano côncavo e convexo geram imagens virtuais. No entanto, só o espelho côncavo, no plano a imagem é virtual do mesmo tamanho do objeto, no côncavo a imagem é virtual e maior que o objeto, e no convexo a imagem é virtual e menor que o objeto. Se a imagem é real, de objeto real, gente, não tem o que discutir. O espelho é côncavo, ok? Beleza? Então, vamos lá para os nossos, continuar a nossa revisão, fazer os nossos exercícios. Olha só, um espelho côncavo tem raio de curvatura 24 e um objeto de 4 centímetros é colocado a 48 centímetros à frente do espelho. Posição do objeto maior que a distância focal. Se o raio de curvatura é 24, a distância focal ela é 12 e a posição do objeto é 48. Portanto, a gente já sabe, a imagem é um objeto real, né, está à frente do espelho, a imagem é real, invertida e, no caso aqui, menor que o objeto. Então, olha lá, raio de curvatura, distância focal, tamanho do objeto, posição do objeto. Posição da imagem, né? A que distância do espelho se forma a imagem? Equação de Gauss, fazendo as continhas, você vai achar que a posição da imagem é de 16 centímetros. Repare, positiva porque a imagem é real e eu já sabia disso, né? Então, nós temos aqui uma imagem que é real, invertida, porque toda imagem real é invertida, e olha o tamanho da imagem. O aumento linear é de menos 1/3. Ó, menos P' sobre P. Podia ter usado qualquer uma dessas expressões, exceto a primeira. Por quê? Porque eu não conheço o tamanho da imagem, né? Poderia até calcular, né? A imagem real, invertida e menor que o objeto. O aumento linear foi fracionário. Independente da fração ser positiva ou negativa, significa que a imagem é menor que o objeto. 1/3, 1/5, 3/5, 7/8 é uma imagem menor que o objeto. Se for negativo, é uma imagem invertida, portanto real. Se o aumento for positivo, é uma imagem direita, portanto virtual. Ok? Próximo monstrinho. Vamos lá. Um espelho esférico ou côncavo tem raio de curvatura 40 centímetros. Um objeto retilíneo é colocado à frente do espelho perpendicular ao seu eixo. Considere a altura do objeto 2 centímetros. Ele dista 60 centímetros do espelho. O objeto está a 60 centímetros do espelho. Assinale o que for correto. Assinale o que for correto. Bom, primeira coisa, vamos lá. Esse item é para ver se o cara sabe ler ou não. O objeto está a 40 centímetros do foco. O que ele disse? O objeto, está aqui o espelho côncavo, né? Está aqui o foco é de 20 centímetros, né? Aqui está o foco, distância focal 20 centímetros. Aqui está o objeto está aqui. O objeto está a 60 centímetros do espelho. Então, o objeto está a 60 centímetros do espelho, a distância focal, essa letra ficou feia, né? A distância focal aqui está o foco, a distância focal é 20 centímetros, portanto, o objeto está a 40 centímetros do foco. Daqui do objeto até o foco, 40 centímetros verdadeiro. A imagem produzida pelo objeto dista 20 centímetros do objeto. A imagem produzida pelo espelho dista 20 centímetros do objeto. Aí eu vou ter que calcular a posição da imagem, não tem jeito, né? Equação de Gauss, fazemos as continhas, posição da imagem é igual a 20 centímetros. O que significa que a luz vai sair do objeto. Vamos apagar esse desenho aqui, vamos apagar esses caras. Olha só, caneta, né? Deixa eu apagar aqui, aqui é o foco, né? Então sai a luz paralela ao eixo do espelho, reflete passando pelo foco. Tá aqui o foco. Sai a luz que incide no foco, reflete paralelo. Então, está aqui o ponto de formação da imagem, né? Essa distância aqui nós calculamos, é 20 centímetros. Portanto,
a imagem está a 20 centímetros do objeto. Olha só, ficou feio o desenho, né? O objeto, está aqui o espelho, 60 centímetros do objeto, está aqui a imagem, está a 20 centímetros do espelho. O objeto está a 60 centímetros do espelho, a imagem está a 20 centímetros do espelho. Portanto, o objeto está a 40 centímetros da imagem. O item 2 é falso. A imagem produzida pelo espelho é virtual. Falso, ela é real. A imagem produzida pelo espelho é maior que o objeto. Calcular o aumento linear. Vou usar essa última expressão aqui para calcular o aumento linear. F é 20 sobre F menos P. 20 sobre 20 menos 40. O que vai dar 20 menos 60? Vai dar 20 sobre 40, um meio negativo, imagem invertida por ser real e menor que o objeto. Então, o item 8 é falso, né? O item 8 é falso. A imagem produzida pelo espelho é direita em relação ao objeto. Falso, é invertida. Olha o sinal de negativo, né? Olha aqui, ó. 20 menos 60 menos, isso aqui dá 20 sobre 20 menos 60 menos 40. Por isso que deu menos 1/2 aqui. O aumento linear é de 1/2. Verdadeiro, o aumento linear é 1/2. Né? O aumento linear é 1/2. O objeto, se estivesse colocado... Oh, meu Deus. Fiz uma besteira aqui. Se o objeto... Oh, caneta! Ué, eu estou ligando a borracha, a caneta está escrevendo. Se o objeto estivesse colocado a 40 centímetros do vértice do espelho, a imagem produzida seria real invertida em relação ao objeto e teria 2 centímetros de altura. Aí nós vamos ter que fazer conta, né? O aumento linear é igual a F sobre F menos P. O aumento linear vai ser a distância focal. A distância focal é 20. 20 menos... Se o objeto estivesse colocado a 40 centímetros do vértice, né? Então, a posição do objeto, 40. 20 menos 40 vai dar 20 sobre 20. 20 sobre 20, aqui vai dar menos 20, né? Menos 1. A imagem teria 2 centímetros de altura, o mesmo tamanho do objeto, verdadeiro. Olha só, não precisa nem ter feito essas contas todas, porque se o objeto tivesse sido colocado a 40 centímetros do vértice, ele estaria sobre o raio de curvatura, sobre o centro. E quando o objeto está sobre o centro de um espelho côncavo, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, está aí os nossos itens de verdadeiro e falso. Bom, a próxima aula nós vamos falar sobre refração, ok? Então, encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até!